Olá, estamos aqui para apresentar o artigo sob o título Cultura, História e Narrativa, as comunidades tradicionais pesqueiras de Arraial do Cabo, a partir do evento traumático Xangri-Lá. E esse artigo foi feito pelas mãos da doutora Manuela Chagas Manhães, pela graduanda Sulamita Conceição Ribeiro, pela mestranda Karina Ritter Manhães e pelo graduando Caio Lucas Ritter Mota. Introduzimos ao constar o papel integrado da linguagem e é compreendido que esse papel permite a interação entre os interlocutores e constitui um grande acervo de sedimentações coletivas. Essas sedimentações coletivas são adquiridas e podem ser reinventadas e reinterpretadas diante das experiências iniciadas pelo grupo, ou seja, pela própria dinâmica social. Pela relação dialógica e interação social, o processo de socialização é praticado tanto ao primário quanto ao secundário. A socialização forma um indivíduo a partir das sedimentações coletivas que são construídas historicamente e passadas de geração em geração. Definimos a partir disso como nosso objetivo de estudo a comunidade tradicional pesqueira e utilizamos como uma das fontes de análise o livro Arraial do Cabo, seus contos e seus encantos, organizado e documentado por Inês Martins Pereira. O livro foi resultado de um trabalho etnográfico no qual houve uma coleta de informações das histórias orais. Por essa razão, esse livro é uma fonte de elementos estruturantes significativos na construção da memória social e coletiva e da identidade cultural da comunidade pesqueira artesanal de Arraial do Cabo. Nesse processo, buscamos a compreensão da conexão entre representações de contexto sociocultural e o seu isolamento social geográfico, os elementos estruturantes significativos e particularidades narradas entre os membros da comunidade. Vemos que a perspectiva, a importância da relação da territorialidade, ancestralidade, meio ambiente e o sentido de comunidade tradicional, o desenvolvimento da pesca artesanal e sua definição, e as vivências experimentadas no cotidiano com determinação de funções e saberes, além das lendas com caráter mágico e ficcional construídas na Vila dos Pescadores. Podemos dar desenvolvimento com a transmissibilidade da memória social e coletiva. É efetuada uma relação dialógica na qual a interação dessa nova realidade social na constituição dos sentidos e das representações individuais. Neste aspecto, a Bosse vai afirmar que a menor alteração do ambiente atinge a qualidade íntima da memória por essa via. Halbach amarra a memória da pessoa à memória do grupo. Então, esses elementos, símbolos, tarefas sociais irão constituir tanto a memória hábito quanto a memória lembrança, dita como memória pura. Eles são fundamentais para a formação e coexistência das memórias sociais e coletivas, por pertencerem à historicidade da própria comunidade. Nesse contexto, Reuter afirma que toda palavra, todo enunciado e toda narrativa portam vozes e intenções que os opõem potencialmente e às outras palavras, outros enunciados e outras narrativas. Portanto, o contar é sempre acompanhado de saberes, valores e efeitos. Logo, compreendemos a narratividade como catalisadora entre indivíduos e como a fonte de imagens e lembranças, objetos e significações que serão inspirados, descritos e captados pelos sujeitos sociais através das relações sociais. O ato de contar permite a transmissibilidade de saberes, valores, lembranças e memórias que se ressignificam ao serem compartilhados na interação social. Todas as narrativas, sejam elas orais ou escritas, pessoas ou coletivas, oficiais ou não oficiais, são narrativas de identidade. Errante vai afirmar que as narrativas são fontes da realidade social construídas historicamente e que narrador comunica como ele se percebe e como ele percebe os demais. E a Maluf vai ressaltar que as narrativas são pessoais, mas elas acontecem no espaço, ambiente e territorialidade, em momento específico da interação social, e este seria um dos motivos para podermos entendê-las como representantes do próprio ethos do grupo no qual o autor social está inserido. Desse modo, ao falar de si, de suas memórias, recortes e lembranças, ou ainda recontar histórias que trazem representações da própria comunidade, significa que o indivíduo recai na esfera coletiva. Assim, por mais que seja experiências singulares e íntimas ao compor a narrativa, o sujeito social traz um aspecto essencial da afirmação de si e da demarcação simbólica da identidade cultural, tanto individual quanto coletiva. A Bosse salienta que a memória do indivíduo é dependente do processo que leva à sua constituição, sendo assim, seria um longo processo pelo qual a determinação do que permanece e do que significa, mas a permanência dos elementos estruturantes significativos não é do mesmo modo, ou seja, algumas vezes permanece intacto, mas em outros momentos são alterados. Já Halbach nos diz que a memória não permanece inalterada, na verdade, a memória não reproduz da forma simétrica a imagem do que foi vivido no passado, ou seja, na verdade, a memória é uma reconstituição, uma reprodução sobre os viés de pontos de vista e, por isso, também ficcional. Dessa forma, a memória social e coletiva se constrói por meio da interação
dos sujeitos sociais ao se relacionarem uns com os outros. Nosso objetivo de estudo é respaldado também em Pereira, que afirma que as lendas, as crônicas e os outros que repousam nas fontes folclóricas do mundo maravilhoso e do mundo mágico e nossa terra têm como origem a espiritualidade e a irreverência de um povo que vivia à beira do mar, com a sublime propósito de inserir valores literários na cultura de nossa gente. Os contos engraçados eram passados para as pessoas da pequena colônia de pescadores de nosso quarto distrito e seduziam principalmente as crianças, pelas formas teatral como eram narrados. Acredita-se que fatos existiram, outros não, passam de criações imaginárias de um povo espirituoso e participativo da história cultural e folclórica de Arraial do Cabo. Narrativa e interlocução, escuta compartilhada na comunidade pesqueira do Arraial do Cabo. A narrativa, ela vai permitir a escuta compartilhada de uma maneira objetiva e descritiva, e ela vai entrelaçar as questões subjetivas e vai permear esse processo ficcional por estar presente no imaginário social, e ao mesmo tempo ela traz elementos da realidade social também. E ela é uma escrita repleta de achados e perdidos que vão passear a memória social e coletiva. Então, segundo Benjamin, o cronista ele é o narrador da história, e a gente concorda com o autor a afirmar que o narrador também tem sua fidelidade à época, ao seu olhar sobre esses fatos contados, esses fatos reinventados e reinterpretados. E por isso, uma história recontada, ela não será a mesma, porque ela vai passar por uma intersubjetividade e vai ser influenciada por esses valores, pela socialização, pelo esse tempo, que vai refugiar a formação do indivíduo. Então, o narrador, ele tem suas raízes no povo, na sua comunidade, e um artesanato de palavras que tem a sua musa, a reminiscência, inspirando essa formação da memória. O narrador, ele também é capaz de provocar sentido na vida e na moral da história passada de geração em geração. E essas são construídas por elementos significantes que vão compor a própria vida social. E esses fatos descritos, eles são compartilhados e eles ganham um novo leque de sensações e emoções quando construídos e captados por esse narrador. Então, tais fatos, lendas e histórias estão vocados para a evocação de um referencial, que são os elementos culturais da realidade cabista. E a partir disso, a gente vai abordar o conto de Xangri-Lá, que é uma narrativa composta por características específicas da comunidade pesqueira, que vai remontar uma base sequencial, dialogal, argumentativa, explicativa e descritiva. Então, nesse conto, há elementos socioculturais territoriais, além da questão da religiosidade, das tradições, dos saberes e da sua historicidade. O conto de Xangri-Lá, ele é um evento descrito no qual são definidores da representação dos perigos que os pescadores sofreram ao descrever esse evento dramático. Assim, para esses membros da comunidade, a história narrada ela vai se tornar real e ela vai dissolver a fronteira entre o passado e o presente, sendo rememorada por diferentes gerações. Então, ao ser narrada, há uma escuta compartilhada. Isso significa trazer o sujeito, o leitor e o ouvinte para dentro desse evento narrado, provocando suas emoções, interpretações e significações. Xangri-Lá. O barco São Martinho, também denominado Xangri-Lá, tripulado por 10 pescadores, deixou o porto de Arraial do Cabo em uma tarde de junho de 1943. Navegando em direção leste-oeste por fora do farol de Cabo, São Martinho varria algumas milhas à procura de bons cardumes. Aquela tarde prenunciava excelente pescaria, teoria sábia dos mariantes da Praia dos Anjos, devido à pigmentação da água e correntes fracas que corriam em direção sul. Existem coisas que só o céu e o mar podem explicar. E o homem do mar aprende certos mistérios por costumes, profissão e também, é claro, com a mãe natureza. O mundo estava em guerra e a Marinha do Brasil provia algumas embarcações com radiotransmissor e um livro ilustrado com bandeiras de todos os países. A ordem era para qualquer embarcação, navio ou avião de guerra estrangeiro, visto em águas ou espaço territorial brasileiro, emitir de imediato mensagem para a terra em uma frequência que o aparelho dispunha. Certa noite, por volta de 21 horas, surgiu como por encanto um barco de guerra que os tripulantes do Xangri-Lá não sabiam distinguir a sua nacionalidade. Era um submarino alemão, identificado com as iniciais U-199, considerado o maior e mais moderno navio de guerra da frota de Hitler. Informações essas contidas nos anais da Segunda Guerra, segundo relatos da Marinha. O barco de pesca, semi-iluminado por um candeeiro, era sediado pelo submarino que fazia várias manobras com um canhão de 105 milímetros de um mero exercício de um tiro ao alvo, só para testar o poder bélico dessa poderosa arma. O mestre do Xangri-Lá, impelido pelo desespero, apagou a lanterna e deixou o pequeno barco escuro.
O comandante alemão Hans Kraus, em poder das coordenadas de ataque, deu volta e meia e, contra o bombordo pesqueiro, autorizou os disparos de 7 canhões, destruindo por completo o indefeso barco de pesca. Após os disparos, nenhum gemido humano foi ouvido naquele ponto do mar. A marejada, em murmúrio sepulcral, denunciava o repouso daqueles bravos pescadores na sua morada eterna. As claras águas do mar, por razões maternais, não devolveram os corpos de seus filhos. Porém, restos dos pesqueiros boiaram e seguiram trajetórias diferentes. Uma grande porção dos destroços rumorou ao alto mar, e a outra fração devolvida às praias da Real do Cabo. Recentemente, o que você tem conhecimento desse episódio, após 70 anos, foi o anúncio feito pela Marinha do Brasil, cientificando tal fato e condecorou, através de uma placa no Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o nome dos 10 pescadores, tido como heróis de guerra. Pereira, 2013, página 130 a 132. O narrador, ao contar a história do barco pesqueiro Shangri-La, São Martinho, se volta para um acontecimento vivido pela comunidade que, embora não estivesse no barco, deixa subentendido essas consequências desse bombardeio, dando sentido e emoção e representação para aquela comunidade. A narrativa enquanto linguagem, ela vai possibilitar que essas relações dialógicas sejam constantes na formação dos indivíduos que vão viver dentro dessa comunidade. Nessa narrativa, mantiveram-se vivas determinadas lembranças que remontam à memória social e coletiva. A partir disso, concluímos que nesse processo seletivo buscamos a compreensão da conexão entre representações do contexto sociocultural e o seu isolamento sociogeográfico. Os elementos estruturantes, significativos e particularidades narradas entre os membros da comunidade é a perspectiva, a importância da relação da territorialidade, a ancestralidade, meio ambiente e o sentido de comunidade tradicional. O desenvolvimento da pesca artesanal e sua definição, e as vivências no cotidiano com a determinação de funções e saberes, e as lendas com o caráter mágico construídas na Vila dos Pescadores. As narrativas elas vão possibilitar a compreensão desses elementos significantes dessa comunidade, que são compactuadas e compartilhadas entre seus membros por meio da interlocução. Então, portanto, a cultura, vista no contexto social no qual são vivenciados esses elementos significativos, pode permitir o fortalecimento do sentimento de pertencimento e, consequentemente, do que Honneth definiu como reconhecimento social comunitário entre os membros da comunidade tradicional pesqueira de Arraial do Cabo.